os mal olhados. Pai, em nome de Jesus Cristo, protege, cubra com teu manto sagrado, ó Pai. Deus, abre os caminhos, abre, meu Pai, as portas de trabalho, em nome de Jesus Cristo. Eu peço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Receba o servo do Senhor com palmas que agradam ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Santo é o nome do Senhor. Glorificado seja o nome de Deus. Amém. Glória, glória, glória ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem me dado. Mais um dia de estar na casa dele, juntamente a todos que aqui estão. Porque eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor faz presente neste lugar. Porque a tua palavra já diz que onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Então o Senhor está presente aqui esta noite. O Senhor preparou para nós este momento aqui esta noite. E eu creio no Senhor. E eu agradeço o Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. Por tudo que Ele tem feito pela nossa vida. Porque se hoje nós estamos aqui, porque o Senhor concedeu mais um dia de vida sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Porque nós só sabemos que levantamos, mas não sabemos se deitaremos. Porque o Senhor pode todas as coisas. Nós não podemos nada. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço ao Senhor pelo veículo que Ele tem me concedido. Eu agradeço a Deus pelas portas abertas pelo veículo que chegaram até a minha vida. Eu agradeço a Deus pela família que Ele está. Eu agradeço a Deus pela família que Ele abençoou para também me abençoar. Em nome de Jesus. Que o Senhor multiplique 1000 vezes mais. Que o Senhor guarde em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, sem muitas delongas, em nome de Jesus, aquele que puderem se põe de pé, amém, em nome de Jesus. Deus abençoe. E abrem a palavra do Senhor, a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Em Marcos 10, a glória do Senhor. Amém? Marcos 10, versículo. Vamos começar do 17 para a glória de Deus. Marcos 10, 19, mas eu vou ler no 17 aqui para a introdução da glória do Senhor. Amém? Deus me deu Marcos 10, 19. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, vai acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Marcos 10, 19. Amém? Vou começar a ler do comecinho. Eu creio que o Senhor tem algo. Eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele vai falar. Porque eu falei com Deus, eu sou instrumento do Senhor. Ao Senhor que me trouxe este versículo. O teu Espírito Santo me trouxe, eu não sei porquê, mas o Senhor tem algo para falar conosco, nós todos. Porque nós não somos merecedores. Mas o Senhor tem poder. Amém? Aleluia. Senhor Deus, Senhor Pai, em concordância com a oração da tua serva, que eu só possa me tomar como instrumento nesta casa, nesta noite, e guardando, me livrando de todo mal, de todo perigo, de toda seta, de toda armadilha. Pai, todo ladrão de semente, Pai, repreende neste lugar em nome de Jesus. Tudo aquilo, meu Pai, que não é da tua vontade, meu Pai, arranca em nome do Senhor. Pai, que só desça, meu Pai, com teus anjos sobre esta casa mais uma vez. Pai, desça mais uma vez, meu Pai, pela tua misericórdia. Tira o nosso caminho, meu Pai, todo encosto, todo mal, toda seta, toda inveja, todo laço, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa, meu Pai, mais uma vez, Pai, usar-me, Pai, neste lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Guardando a minha vida, a casa desta família, a vida desta família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou estar na palavra de Deus. Aqui fala um jovem rico. O Senhor fala assim: olha, e a palavra vai dizer
E pondo se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A palavra diz que ele se ajoelhou e perguntou para o Senhor. Mas o Senhor Jesus, com sabedoria, lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Apontou para cima, que é Deus. E no 19 fala assim: tu sabes os mandamentos? Aí ele falou, o jovem: não adulterarás, não matarás. Não, o Senhor perguntando, né? Não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honrar o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Aí o Senhor ficou feliz. Aí eu falo assim: Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e siga-me. Amém? Amém. Somente até aqui, amém? Glória a Deus. Agora você está glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. A palavra, ela vai dizer que havia um jovem por ali. E o jovem era o quê? Rico. E a palavra do Senhor já está dizendo, e aqui nós vamos entender que no começo da palavra, todo mundo sabe que o Senhor Jesus Cristo, ele andava de cidade em cidade, junto aos seus discípulos, pregando e levando a palavra. E todo mundo vai saber, todo mundo sabe que o Senhor, ele andava a pé, que o Senhor, ele fazia aquilo que o Pai mandou ele para fazer, para ensinar, discipular, e depois ele estava preparando os seus discípulos para quando ele fosse voltar, que ele se cumprisse tudo aqui na terra. Depois que ele tivesse cumprido todos aquilo que Deus, o Pai, tinha enviado para ele fazer. Mas enquanto isso, todo mundo sabe que o Senhor estava ali, levando a palavra, ali caminhando junto com os discípulos, e ali a cada vez que o Senhor estava caminhando, os discípulos estavam com ele, e a multidão vinha também para próximo do Senhor, para ouvir a palavra, porque sabia que dali saía coisas boas, sabe? Dali da boca do Mestre, da boca do Senhor Jesus Cristo, sairiam palavras que no qual eles trariam paz sobre aquela vida, e no qual aquela vida se sentia bem, aquelas pessoas se sentiam bem estando ali perto de Jesus, porque perto de Jesus ali havia paz, ali havia coisas boas, que no qual eles não conseguiam entender, não conseguiam pronunciar em palavras, mas eles sabiam que ali perto de Jesus Cristo, eles sentiam algo que longe eles não conseguiriam sentir. Nós sabemos que quando Jesus está do nosso lado, quando Jesus está perto, quando a presença dele está sobre a nossa vida, nós sentimos algo sobrenatural, algo difícil de explicar. Amém. E esse jovem vinha se pondo a caminho, a palavra fala, e correu para próximo de Jesus Cristo, um homem a qual se ajoelhou diante dele.
Ou seja, nós sabemos que nós temos certeza que para falar com Jesus, para falar com Deus, nós temos que nos humilhar, nós temos que nos pôr de joelho para falar com Ele, porque é reverência ao Deus vivo, amado e Salvador. E aquele jovem, mesmo ele, não sabendo tudo da palavra, mesmo ele sendo ainda não tão conhecedor da palavra, ele se ajoelhou diante do mestre, se ajoelhou diante do Senhor e perguntou para ele: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele chegou achando que estaria falando algo, que ao mesmo tempo ele estaria sendo uma pessoa assim, digamos, no jeito dele, como qualquer um hoje poderia pensar: bom mestre, chamando ele de bom. Ou seja, bom porque via ele fazendo milagres, via ele levando a palavra, via ele falando algo que só ele teria sabedoria para falar, que a sabedoria vinha daquele homem de uma maneira tremenda, vinha de Jesus, do Mestre, com palavras assim que pessoas nunca teriam escutado, palavras que no qual entravam no coração e ali se emocionavam, ali se choravam, ali eles se sentiam algo que não conseguia se expressar. Porque o Mestre ele é sábio, o Mestre ele consegue fazer algo que as pessoas não conseguem entender. E a palavra vai dizer que Jesus, ele disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus, o meu Pai. Ele não quis, aquele momento, Jesus, no momento algum, com toda a grandeza derramada, com toda a virtude e poder sobre a vida dele nessa terra, ele não pegou aquela palavra para ele. Ele jogou para cima, ou seja, ele devolveu para o dono, que é Deus. Ele mostrou que bom, não, bom é meu Pai. Por que me chamas bom? Então, irmãos, essa palavra, ela vai dizer, ou seja, Jesus, em toda a humildade, ensinando aos discípulos, ensinando às pessoas que a humildade, nós temos que ter a humildade, nós temos que ter sabedoria de Deus, nós temos que saber que a glória é de Deus, que a glória sempre vai ser de Deus. Mas aqui vai falar o seguinte: olha, no começo, quando ele se ajoelhou diante do Senhor, fala que a pergunta revela a crença do homem na vida eterna, como recompensa por se fazer as coisas certas. Ou seja, aquela pergunta quando ele chegou a perguntar a Jesus, fala que revela a crença do homem, ou seja, vai revelar realmente quem é aquela pessoa, a crença dele em saber, aqui na palavra vai falar, a vida eterna, como recompensa por se fazer as coisas certas. Ou seja, quando ele perguntou a Jesus, a palavra vai dizer que aquele homem estava querendo saber como ele poderia fazer para poder herdar aquele reino que o Senhor chegava a pregar, que ele não conhecia, mas que ele tinha vontade de conhecer. Ou seja, todos nós, irmãos, buscamos para o reino de Deus. Todos nós estamos aqui buscando, irmãos, na casa do Senhor. Todos nós temos uma certeza que queremos, porque nós temos que ter certeza de onde queremos ir. Porque para poder ir para lá, a palavra vai dizer que não pode haver dúvidas em nosso pensamento. Não pode haver dúvidas em nosso
coração. Nós temos que ter a certeza. E aquele homem estava perguntando como faria para herdar um lugar que ele não conhecia. Assim como a palavra vai dizer que nenhum de nós conhecemos ainda, mas desejamos estar com Cristo. Então aquele homem achava que quando ele perguntasse, ele sabia que Deus iria responder, que Jesus iria responder para ele algo, mas só que aquele homem não imaginava que Jesus fosse responder para ele algo que fosse ser tão duro, que fosse ser tão difícil para os olhos humanos. Ele pensava que poderia ser uma resposta, creio eu, que ele não pensava que aquele fosse atingir algo pessoal. Ele acharia, creio eu, que aquele homem acharia que quando Jesus respondesse, Jesus ia responder algo que não fosse mexer com aquilo que ele pensava. Ou seja, creio eu, que ele acharia que Jesus iria responder para ele: não, filho, é só você caminhar comigo. Só isso. Creio eu que ele pensava assim, né? Só você caminhar comigo. Ele falava: não é assim que o pessoal acha? Que muitas pessoas acham que só vir na casa do Senhor, que só sentar no banco da casa de Deus, que só chegar lá fora e falar que eu sou crente, que eu vou na igreja, que eu tenho a Bíblia, que eu oro. E aí? Isso vai salvar? Sabe por quê? Porque a palavra vai dizer que nós temos que nos desapegar das coisas velhas, das coisas erradas, das coisas que podem nos levar à perdição. Glória a Deus. Porque às vezes as pessoas querem vir para a casa de Deus, querem Jesus, querem as bênçãos de Deus, mas não querem largar das coisas erradas. Amém. Não querem largar daqueles apegos, daquelas coisas que conduzem ao caminho errado. Não querem realmente largar da prática que vai contaminar o seu coração, que vai contaminar sua mente, que pode levar ao caminho que leva à perdição, a perecer. Então aquele jovem, ele tinha um consentimento que ele estava no caminho certo, que ele poderia ali caminhar com Jesus, até o exato momento, sem antes imaginar a resposta que Jesus fosse dar para ele. Mas a palavra vai dizer, olha, Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Beleza. Aí fala: ninguém é bom senão que Deus. Tudo bem. Mas aí ele fala assim: tu sabes os mandamentos? Aí Jesus já perguntou se ele sabia dos mandamentos. Aí Jesus foi falando para ele os mandamentos. Olha o que Jesus falou para ele: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não desvaldarás alguém, honrar o teu pai e a tua mãe. Olha, então pode ver que realmente não é tão fácil, né? Porque a pessoa que está no mundo, não adulterarás, é uma palavra fácil para aquele que está lá sem ser liberto? Não é? Porque ele pode adulterar a qualquer momento, ele pode errar a qualquer momento. Por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo, porque ele não conhece a verdade, ele só ouviu falar, mas ele não pratica a palavra. Então fala a palavra de Deus: não matarás. Quantos aí fora já tem matado? Quantos aí no mundo tem sede de matar alguém? Tem sede de prejudicar alguém? Ou seja, matam às vezes até dentro da casa do Senhor, não com bala, não com faca, mas com a língua, com a palavra. Porque a palavra pregada de maneira errada, a palavra pregada na mentira, na falsidade, no espírito de engano, estão matando vidas dentro da casa
porque estão oferecendo dinheiro, estão oferecendo mundos e rios, mas Deus não veio para oferecer mundos e rios, Deus veio para oferecer a salvação, a palavra de cura, de libertação. E eles estão fazendo a casa do Senhor de covil. Sabe por quê? Porque tem muitos lugares que a casa do Senhor está sendo o quê? Sendo um comércio, vendendo livros, vendendo roupas, vendendo comida, vendendo isso, mas aquilo outro e outras coisas a mais, vendendo joias, vendendo pérolas, ouro, prata, aqueles negócios que não pode, que a palavra de Deus vai dizer que não é com ouro, com pérola, com pratas, aquelas mulheres que se fazem por servir a Deus com sinceridade. Ela tem que largar daquilo que o mundo, daquela vaidade que ela andava antes. Ou seja, o homem também, às vezes vem com aquela correntora no pescoço. Eu gosto de usar essa corrente, eu gosto de usar essa coisa assim no braço, assim, que é de ouro, é bonito. Eu quero usar aquela blusa daquele tipo. Ou seja, ele tem que estar o quê? Preso na vaidade, preso na idolatria, preso no pecado, preso na mentira. Falta ser liberto. Então ele não quer aceitar. Quando Jesus fala, ele fala assim: eu sei, eu conheço, mas ele não pratica, ele não obedece, ele só sabe, ele ouviu falar, mas ele não está praticando a verdade, mas ele não está praticando a bondade. A palavra de Deus está falando e vai dizer: olha só, olha, quando Jesus falou com ele dos mandamentos, eu vou olhar em Êxodo, sabe por quê? Porque em Êxodo 20, olha aqui, aonde que Jesus me levou. Porque quando eu estava ali lendo, o Espírito Santo me levou aqui, ó. Êxodo 20 vai falar dos 10 mandamentos. E Jesus não estava perguntando para aquele homem, aquele jovem rico, se ele conhecia os mandamentos, que levava ele a chegar próximo e ir para a glória de Deus. Porque nos mandamentos não fala da obediência, não vai falar assim no primeiro: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não foi assim que o Senhor fez para libertar aquele povo do cativeiro, aquele povo que estava lá no Egito, praticando coisas erradas, cultuando deuses errados, adorando imagens, andando na idolatria, andando na falsidade, andando na mentira, praticando adultério, fornicação, dando em casamento, dando em vinhos, coisas, embebedando. Aí o Senhor falou com ele: olha, não terás outro Deus, não farás outro Deus diante de mim. Aí a outro mandamento aqui, ó, o terceiro: não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ele estava explicando para ele o que significava aquilo. Ou seja, porque quando Jesus fala, ele explica. A palavra de Deus não fala que tem que ser explicada conforme a palavra, porque a palavra tem poder para curar a partir do momento que ela é falada verdadeira dentro da palavra. A partir do momento que é lida o que está escrito nos mandamentos do Senhor. Ele vai falar assim, que no quarto: não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. É o Senhor falando. Aquele povo tinha que obedecer, aquele povo não tinha que cultuar Deus nenhum, aquele povo tinha que ser liberado pelo rei para poder adorar ele no deserto, para parar nas práticas que Deus não estava agradando, daquilo que o povo do Egito estava fazendo, que Deus lançou o quê? As 10 pragas sobre aquela vida, para
dele do cativeiro. Ou seja, Deus queria tirar aquele povo do deserto para tirar do cativeiro, porque ele estava sendo feito de quê? De escravo. O rei estava escravizando aquele povo. E aquele povo era o povo de Israel, é o povo que Deus ama. Porque Deus ama todos, né, irmão? A palavra de Deus vai falar assim: que ele veio e morreu, mandou o filho para morrer por todos nós. Ou seja, Jesus não veio somente por uma vida, nem por uma alma. Veio por todas as almas. Mas nem todos o quê? O receberam, né? Nem todos o receberam. A palavra vai falar: nem todos o receberam. Nem todos o recebem. Nem todos o quê? Muitas pessoas, quando vai falar do Senhor Jesus para eles viram a cara, eles fecham a cara, eles não gostam de comentar na palavra de Deus. Tem pessoas até que falam assim: olha, se possível, não fala disso não, que eu não gosto muito que fala dessas coisas não. Já teve pessoas que chegou para mim e falou desse jeito: não fala de Deus não, que eu não gosto que fala não. Misericórdia. Quem não gosta que fala de Jesus, gosta que fala de quê? Do diabo. Porque se não adora a Deus, adora quem? Satanás. Quem não gosta da luz é quem? O diabo. Quem não gosta da presença é quem? É Satanás. Porque Satanás não pode com a luz, porque as trevas não podem com a luz. E a palavra vai dizer assim, ó: honrar o teu pai e a tua mãe, o que Jesus falou lá, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor te deu e te dá. Qual filho hoje está honrando o pai e a mãe? Qual geração hoje está honrando o pai e a mãe? Qual geração hoje está obedecendo os seus pais? Se formos olhar, os jovens não estão passando de 18 anos. Os jovens não estão chegando à idade de adulto. Não estão saindo da adolescência. Muitos jovens não querem obedecer o pai, não querem obedecer a mãe, não querem escutar quando o pai fala: filho, não faz isso, filho, não faz aquilo, filho, não pode isso, filho, não pode aquilo. Filho, eu te peço, não faça isso, porque senão você vai se atrapalhar. Quantos pais têm implorado pelos filhos para não fazerem algo? Quantos pais têm chorado pela vida de filhos e filhas para que eles possam obedecer, para que eles não venham obedecer? Porque sabemos que o pai, quando ele fala, a mãe, quando ela fala, é porque ela já passou por experiência, é porque eles já passaram por experiência, é porque Deus já deu eles experiência, Deus já mostrou, eles já quebraram a cara lá atrás antes, eles já se prejudicaram antes e não querem que os filhos se prejudiquem. O pai, Deus não levanta um pai e uma mãe para tomar conta de uma família se ele não tem capacidade para fazer aquilo. Deus não fala assim: Amós 3,7, eu não farei nada antes sem mandar um dos meus nos avisar. Não acontecerá nada sem que eu mande alguém te falar. Mas muitos têm perecido porque não têm escutado, porque não têm obedecido. Quantos jovens têm morrido? Quantos pais e mães têm enterrado filhos? Quantas avós, quantos bisavós têm enterrado bisnetos, têm enterrado neto? Não era para ser o contrário? O neto enterrando a bisavó. Aliás, o bisneto enterrando a bisavó. O neto enterrando a avó. E no fúnebre de uma avó. O filho ir ao fúnebre de um pai e de uma mãe. Não. O filho chorando porque perdeu o pai, mas porque ele obedeceu a lei. Não, mas hoje está diferente. A mãe, o pai, a avó, a bisavó chorando no fúnebre de um neto, de um bisneto, de um filho, de uma filha, porque ele não tem obedecido, porque ele tem preferido os caminhos das trevas, o caminho da mentira, o caminho do engano, mas não quer escutar a voz. Aí o Senhor vai falar: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não é? Quanto tem apontado o dedo, quanto tem inventado, até mesmo dentro da casa do Senhor, algo
algo sobre o irmão, algo sobre a irmã, algo que não tem. Quando tem querido ser juiz, apontado e falado coisas que Deus falou que não pode. A palavra de Deus fala assim: não julgai o teu irmão. A palavra de Deus fala assim: primeiro tira a trava do teu olho, para que depois venha falar da trava do olho do teu irmão. Não julgai para que não seja julgado, porque com a medida que tu julgaste, serás julgado. Essa diz a palavra de Deus. Quantos têm achado que pode fazer? Deus não mandou fazer. Então, irmãos, essa palavra aqui, ó, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Quantos têm cobiçado a mulher do próximo? Quantos têm achado o jardim do vizinho mais bonito que o dele? Mais verdinho que o dele? Quantos têm tido inveja? O irmão, a irmã é usada na casa de Deus, porque eu não sou. Quantos têm invejado o ministério da irmã ou do irmão na casa de Deus? Quantos não têm acreditado que Deus tem usado o irmão ou a irmã para falar? Glória a Deus. Aí Deus fala da cobiça. Olha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem a sua jumenta, nem coisa alguma do teu próximo. Ou seja, Deus está falando em geral na palavra. Nós não podemos ter inveja de forma alguma. Nem daquilo que ele adquiriu, nem daquilo que ele ganhou, nem daquilo que ele está fazendo na obra de Deus. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que estão invejando o que o irmão, a irmã está fazendo na casa de Deus, mas ele não tem coragem de ir lá e fazer nenhuma coisa na casa do Senhor. Ele não tem coragem nem de ajudar aquele irmão que está tendo dificuldade ou aquela irmã. Ele vê a dificuldade, ao invés de ele ajudar, ele quer ir lá e tomar a frente para ele, achando que ali ele vai conseguir algo. Só que a palavra vai falar: o que nós plantar, nós vamos o quê? Colher. Tem gente plantando muita coisa aí, mas na hora de colher não vai querer. Tem gente plantando muita coisa errada, mas na hora de colher não vai querer. Então, irmãos, a palavra de Deus vai dizer aqui, ó. Olha, quando o Senhor chegou a falar com ele isso, ele falou assim: ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Ou seja, ele chegou para o Senhor e falou assim: que ele sabia todos aqueles negócios, aqueles mandamentos, que ele obedecia o pai, que ele obedecia a mãe, que ele não matava, que ele não furtava, que ele não falava mentira. Só que o Senhor, olha para você ver, o Senhor fala assim. Nessa hora o Senhor falou assim: olha, como é que o Senhor foi bom? Jesus chamando, né? Falando que da bondade, que era para chamar ele de bom, e falando da bondade assim, ó. E a bondade é a prerrogativa de Deus. Contudo, o homem chamou Jesus de bom. Mestre Jesus, se Jesus era apenas mestre, então ele não merecia ser chamado de bom. Por quê? Por outro lado, se ele realmente fosse bom, então ele era Deus. Se isso for ou não uma reivindicação à divindade, Jesus direciona a atenção do homem a Deus, o derradeiro padrão de bondade. Ou seja, Jesus direcionou o quê? Ele estava querendo dizer que naquele momento ele não era bom, porque ele queria direcionar a atenção daquele jovem para Deus, para saber que ele foi enviado pelo Pai e tudo que estava acontecendo foi direcionamento de Deus, do Pai dele para com ele aqui na terra. Ou seja, para que as pessoas direcionem mais a visão para as coisas de Deus, para que as pessoas se joguem mais para Deus, para as coisas da casa do Senhor, para que eles possam entregar o seu coração para Cristo, a sua alma, não só o seu coração, fala o coração, mas quer dizer o quê? Se entregar por inteiro. Porque primeiro o coração tem que estar o quê? Limpo, para poder abrir, porque como uma porta que está travada, uma porta que está enferrujada, que está
trancada, ela vai abrir. Ela tem que limpar, tem que tirar o ferrugem, tem que tirar a dureza, tem que tirar aquela trava que está travando lá de dentro. Para quê? Para aquela porta abrir. Tem que ir lá, tem que fazer o quê? Uma manutenção ali, tem que cuidar, tem que pôr um óleozinho, uma graxinha ali, tem que trocar ali aquela fechadura que está ruim, tirar aquela fechadura ruim e colocar uma fechadura boa, para aquela porta se abrir. Porque aquela fechadura, quando passa muito tempo e não dá manutenção e fica muito tempo fechada, ela não abre sozinha, sem que alguém vai lá e dá um jeitinho, né? Ou seja, alguém tem que lá e dar uma manutenção. Aí Jesus veio para dar manutenção, né? Jesus veio para poder tirar aquilo ali ruim e trazer algo bom ali. Sabe para quê? Para curar aquelas feridas, para curar aquelas coisas ruins, aquela maldade que o inimigo tenta lançar na mente, tenta lançar no coração, para endurecer, para afastar aquela vida da presença de Deus. Mas Deus entra com o poder, com a misericórdia e manda o Filho dele na terra, para que tenha misericórdia, para que tenha compaixão, para que aquela pessoa não venha ficar se perdendo, não venha se perder, porque a palavra de Deus fala que se possível fosse que nenhuma alma daquela se perdesse, mas que as pessoas possam se olhar para o céu e ver que Jesus desceu e morreu na cruz, e ali foi derramado sangue, ali foi cortado, foi chicoteado, e aquele momento ali não foi para que as pessoas só olhassem e vissem ali uma pessoa sofrendo, não, mas aquilo ali foi por amor, para salvar a humanidade, para salvar a nação. E a palavra de Deus vai dizer, na palavra dele, que quando Jesus falou, e quando o jovem falou que todo aquilo ele sabia, que daqueles mandamentos ele já sabia, aí vai falar assim: olha, eu acho muito bonito. E aí no final vai falar assim, ali no 21, e Jesus olhando para ele, o amou de uma forma, ou seja, quando o jovem falou que ele sabia, Jesus pensou assim: ó, que lindo, né? O jovem rico sabe todos os mandamentos, o jovem rico obedece, o jovem rico está pronto para, vou chamar ele para me seguir. Aí Jesus falou com ele assim: olha, falta-te uma coisa. Aí ele pensou assim: fala, mestre, falta o quê? Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Aí quando Jesus falou com ele que ele tinha que tirar todo aquele tesouro, toda a riqueza dele, e dar para as pessoas necessitadas, e vir para Jesus, para que ele pudesse ganhar a salvação eterna, a palavra vai dizer o seguinte: mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste. Ou seja, aquele coração que estava sendo trabalhado, aquele coração que Jesus achou que estava sendo limpo, que estava sendo ali glorificado, que Jesus estava fazendo ali aquela limpeza, aquele momento que Jesus falou com ele que ele tinha que vender tudo que ele tinha e dar aos pobres, aquele coração se trancou novamente, porque ele chegou se humilhando para Deus, ajoelhando, e Jesus falou assim: oh meu Deus, mas vai me seguir? Mas ele, na mesma hora, ele pensou assim: não, eu vou dar isso tudo que eu tenho, vou dar minha riqueza, tudo que eu conquistei, minhas casas. Digo eu assim, que naquela época ele deveria ter uns animais, deveria ter muitas casas, deveria ter ganhado muito ouro, muita prata. E ele falou assim: não, eu tenho esse tanto de coisa aqui, eu não vou fazer isso não. Ué, para servir Jesus, eu tenho que dar meu dinheiro, quanto que eu ganhei, tem que dar minhas casas, tudo que eu conquistei. Que negócio é esse? Servir um Deus que eu tenho que dar tudo? É o que pessoas estão fazendo hoje. Deus fala na palavra dele que não proíbe as pessoas de conquistarem as coisas, não. Ele quer que as pessoas trabalhem, que as pessoas esforcem, que as pessoas dediquem. Mas primeiro a palavra de Deus vai dizer: primeiro buscar meu reino, a minha justiça, e as demais coisas desta palavra vos serão acrescentadas. Deus não está falando assim, primeiro buscar as coisas terrenas, não. Está falando as coisas espirituais, porque nós, irmão, nós não precisamos de coisas terrenas, porque a palavra de Deus vai falar que vai chegar um
tempo que tudo isso que está nessa terra vai ser destruído, vai ser queimado, vai ser jogado fora. Ou seja, nós estamos aqui só de passagem, nós não precisamos de nada. Nós precisamos da vida eterna, porque Deus veio para dar vida e vida com abundância. Primeiro, vida aqui na terra terrena, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos direcionar para Cristo, e depois a vida eterna, porque depois que nós tivermos sido lapidados, que nós tivermos sido curados da enfermidade, tirar tudo aquilo que não presta, o Espírito Santo entra e possa nos libertar, e possa nos direcionar somente para Cristo, porque é lá que vai ser a nossa morada eterna. Aqui é a vida passageira e a vida eterna no céu, porque nós temos que morrer aqui para a carne, morrer para os homens, morrer as coisas erradas e renascer para Cristo, porque para Cristo só vai se não tiver pecado, para Cristo só vai se estiver limpo, porque se estiver sujeira não entra na glória, porque Deus não aceita de qualquer maneira, porque lá tem que ter santidade, porque lá tem que ter renúncia, porque lá tem que ter virtude, lá tem que ter caráter, lá tem que ter sabedoria de Deus. Para entrar lá tem que ter azeite, para entrar lá tem que ter fogo, para entrar lá não pode ser de qualquer maneira, lá não pode ter mentira, lá não pode ter pecado, lá não pode ter adultério, lá não pode ter lascívia, lá não pode ter nada de errado. Para entrar lá tem que tirar mesmo, tem que tirar tudo que não presta. A palavra está falando. Oh, glória a Deus. E a palavra vai falar assim, olha, o amor de Jesus pelo homem é expressado de um desafio. É expressado em um desafio, ao mesmo tempo servo e gracioso. A coisa que faltava ao homem era lealdade total a Deus. Está falando que falta lealdade a Deus. Tem pessoas que não estão sendo leal a Deus. Tem pessoas que estão adorando a Deus de noite na igreja e de manhã está adorando o diabo. Tem pessoas que falam de Jesus dentro da casa do Senhor e lá na rua está dando mau testemunho. Tem pessoas que pregam a palavra no altar e de noite está brigando com a mulher dentro de casa. Tem pessoas que estão falando uma coisa dentro da casa do Senhor e estão vivendo outra lá fora. Tem pessoas que têm coisa lá na roupa, um é Cristo e outro do mundo. Tem pessoas que estão fazendo aquilo que Deus não está agradando e estão achando que Deus vai aceitar de qualquer maneira. Estão achando que Jesus morreu. Agora eu tenho direito à salvação, agora eu não preciso mais, porque Jesus já pagou o meu pecado. Jesus já pagou o pecado, sim. Mas só que ele pagou o pecado, mas é para nós poder esforçar, que a palavra assim, esforça de dia de ano, eu venci, posso também poder não vencer. Deus não falou que pagou o pecado para poder chegar no céu de qualquer maneira, não. Porque Deus deu o sangue dele, foi por muita luta, foi por muita peleja. E a palavra vai falar, assim sendo, Jesus aplicou-lhe um teste, servo para revelar o fato de ele ter tomado a riqueza, algo venerado, quebrando-se dessa forma o primeiro mandamento, ou seja, tesouro no céu, irmãos, é o Espírito Santo limpo, é o corpo da gente limpo, para o Espírito Santo habitar. Para ter o tesouro no céu não é fácil, ou seja, todo mundo sabe que para as pessoas chegar a finalizar um curso, quando vai fazer uma faculdade, ele tem que estudar. Para poder ganhar o diploma, ele tem que passar por umas lutas, tem que passar por umas pelejas, tem que passar por um despeito, porque senão não chega lá não. No céu também é assim. Para nós podermos construir uma casa aqui na terra, nós sabemos que nós temos que esforçar, nós sabemos que nós temos que trabalhar, nós temos que nos entregar de todo o corpo e alma. Nós temos que o quê? Porque a família, para nós construir uma família não é fácil. Para nós poder cuidar de uma família não é fácil. Para nós disciplinar os filhos não é fácil. Tudo nós temos um trabalho. Nós temos que dedicar os filhos, nós temos que dedicar a casa, nós temos que dedicar a esposa, nós temos que dedicar a esposa
Então nós sabemos que tudo é um processo. Mas a palavra vai dizer que aquele homem ou aquela mulher que é apta a dedicar a sua casa, se ele é um homem de caráter, se ele é um homem que tem bom testemunho, que dá bom testemunho dentro de casa, ele também vai estar apto para poder cuidar da casa do Senhor. Não é? Porque como que vai cuidar da casa do Senhor se não cuida bem da própria casa? Como que vai poder falar do Evangelho de Deus se nem na nossa própria casa ele faz ao contrário? A palavra de Deus vai falar que o primeiro testemunho começa dentro da nossa casa. Que o Evangelho já começa dentro da nossa casa. E aqui vai falar assim, ó. Esta é uma expressão judaica comum, mas para Jesus não possui nenhuma ideia de mérito. Jesus vai além das exigências específicas para uma devoção exclusiva. E Deus, ao dedicar-se à cruz do discipulado, ou seja, a cruz do discipulado é o quê? É obedecer. A cruz do discipulado é o quê? Cada um carrega a sua cruz. A palavra de Deus vai falar que a salvação é individual. O marido não salva a esposa não salva o marido e o casal não salva os filhos, porque a salvação é individual. Por isso a palavra vai dizer que ensinar o caminho e a verdade para os teus filhos, para que cresça e permaneça. E na velhice se lembrará por quê? Porque você fez a sua parte. E depois é com Jesus. Porque a palavra vai dizer que Paulo, olha, a palavra vai dizer que um plantou, o outro regou, e Jesus deu o crescimento, não é? Paulo plantou, Apolo regou, e Jesus deu o quê? O crescimento. Então nós estamos plantando também quando nós ensinamos nossos filhos. Nós estamos plantando. Porque primeiro começa dentro de casa, não é? A obra de Deus. Se você está fazendo bem dentro de casa, você vai fazer bem na igreja. Então é isso que Deus está preocupado. Aí fala assim, ó. Aí vai falar do tesouro. Aí vai falar do tesouro. O tesouro é o quê? Deus não está proibindo, Deus está falando aqui que não está proibindo de pessoas conseguirem conquistar algo na vida. Porque nós temos que conquistar, porque hoje em dia, nós para poder pagar uma conta precisamos do dinheiro, para comprar um alimento precisamos do dinheiro, para comprar um carro precisamos do dinheiro, tudo nós precisamos do dinheiro. Mas nós temos que ser o quê? Bom servo dentro de casa, bom servo dentro da casa do Senhor e bom discípulo, obediente. Porque através da obediência nós vamos conquistar tudo. Então aqui está falando que o quê? Os judeus eles são o quê? Bem financeiramente. Mas é uma promessa. Ali é uma promessa de Deus, que todos os judeus, geralmente, todos são bem sucedidos. Mas eles sabem lidar com aquela liderança, com aquele dinheiro. A maioria sabe lidar, porque Deus já colocou aquilo no coração deles. Aí vai falar assim, ó. Os judeus viam a riqueza como uma marca do favor divino. E a chamavam inconcebível as riquezas serem um obstáculo à vida do reino. Jesus mostra o erro dessa visão. Então ele fala assim, mas é impossível a riqueza atrapalhar alguém de servir o Senhor? É impossível uma pessoa não poder te servir só por conta do dinheiro? Mas sabemos que o dinheiro pode ser o quê? Bênção na vida de muitos, mas maldição na vida de outros também. Pode ser bênção na vida de alguém e maldição na vida de muitos. Porque senão a palavra não dizia assim, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Não é? A palavra não fala isso? Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque muitos ficam mais perdidos pelo lado daquilo que a carne chama. Muitos se perdem por lado da carne, por lado da vontade dele, mas esquece que é Deus que tem que fazer a vontade, não é nossa. A vontade não é nossa, é de Deus. E fala assim, e usa para ensinar através da... Aí fala assim que Jesus mostra o erro dessa visão e o usa para ensinar através do exagero, que é impossível para alguém que confia nos ricos
entrar no reino, entrar no céu. Ou seja, Jesus está falando daquela passagem que é mais fácil um camelo passar no fio de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Por quê? Porque eles se preocupam mais com o dinheiro, eles se preocupam mais com as coisas terrenas, eles se preocupam mais, eu vou perder isso, eu posso perder aquilo, eu tenho que ganhar. Eles se preocupam em conquistar as coisas materiais, mas não preocupa. Tem muitas pessoas aí que estão preocupando muito em conquistar, em fazer a vontade dele, mas está esquecendo que depois nós vamos prestar conta com Jesus sobre a nossa alma. Eles não estão preocupando em buscar o Espírito, em santificar o corpo, em encher o Espírito Santo, em fazer as coisas certas. Estão esquecendo da santificação, do azeite, da busca do Espírito, da salvação eterna. Estão buscando a morte eterna, porque sabemos que aquele que está na carne, ele está morto 2 vezes, porque ele vai morrer aqui e vai morrer também lá no inferno, e vai perecer no inferno, porque ele vai morrer aqui na carne física, e espiritualmente vai ter uma morte eterna. E fala que onde vai haver choro e ranger de dentes, e vai haver o quê? Enxofre também. E lá vai haver o quê? A tribulação, lá vai haver julgamento, eternidade. O inimigo vai assolar eles eternamente. E aqueles que vivem aqui na terra, que vivem eternidade, porque para aqueles que buscam Cristo verdadeiramente, não tem morte, tem vida. Porque aqueles que morrem aqui para Cristo, aqueles que morrem para a carne, vivem para Cristo. Então, nós vivemos aqui na terra, aprendemos e ainda vamos viver eternamente no céu, porque nós somos cristãos, estamos buscando a Jesus Cristo, e aquele que busca Jesus Cristo não existe morte, existe vida, porque a vida é em Cristo. Porque ele fala assim: eu sou o quê? A verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. A palavra de Deus fala. E aí vai falar assim, e a realização humana não pode atingir a salvação. Só Deus tem poder de exaltar, de glorificar. Só Deus tem poder para dar vida. Quando fala assim, autogada, dar vida, né? Só Deus tem o poder de julgar, só Deus tem o poder de tirar e de dar. Então nós temos que entender, Deus está falando nessa noite para todos nós, porque nós sabemos que o Pai corrige o filho que ama, e nós sabemos que essa palavra é para nós e para todos aqueles que estão escutando. Sabe por quê? Porque aqueles que não sabem, que fiquem sabendo, porque Jesus está voltando e em breve Ele vai cobrar tudo isso de nós. Porque aquele que está de pé, cuide para que não caia, a palavra vai dizer assim. Então nós temos que estar sempre meditando na palavra, e temos que estar sempre sendo exortados. Sabe por quê? É melhor ser exortado por Deus e ficar de pé, do que não ser exortado e cair e perecer. Porque a palavra, quando ela vem, a palavra de Deus, quando a palavra vem certa do céu, quando a palavra vem sobre a nossa vida exortando, é uma edificação de Deus, é uma purificação de Deus, é uma limpeza. E nós precisamos dessa limpeza, porque essa limpeza ela é tremenda. Amém? Aqui, irmãos, eu termino aqui para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Agradeço a Deus pelo Espírito Santo de Deus poder entrar nessa mensagem, pelo Espírito Santo de Deus falar sobre a minha vida para a glória de Deus, porque eu sou pequeno e quero continuar a ser pequeno, mas que o Senhor me tome com autoridade, com sabedoria, que essa palavra possa servir não somente para mim, mas para todos que aqui estão e para todos que aqueles que têm escutado, que eles possam se arrepender antes da volta de Jesus, porque depois não vai poder mais. Porque a palavra fala que enquanto a vida é esperança, e depois que morre, não tem mais esperança. Enquanto a vida nós podemos mudar, enquanto a vida nós podemos nos arrepender, mas depois que nós morremos, não tem arrependimento, porque depois que está morto, já era. Nós temos que
morto é morto. Se não arrependeu em vida, vai morrer eternidade. Morreu na terra e vai morrer eternidade, porque Deus, Ele fala na Bíblia, essa ensina ou não. Não tem como adorar dois senhores, porque há de entristecer um e alegrar o outro. Então, aquele que morre em espírito e verdade, ele vai para Cristo, para a glória eterna. E aquele que morre no pecado, aquele que morre na mentira, na falsidade, na fornicação, ele vai direto para o inferno, porque a palavra fala que não aceita pecado. Porque Deus não é Deus de engano. Deus não deu o sangue dele para poder lavar e remir, para poder encobrir pecado de ninguém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E que hoje nós vamos meditar cada dia mais em nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Começar dando a bênção. Começar dando a bênção para todos aqui. Amém. Amém. Vamos de pé para a glória de Deus. Só fechar um negócio aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome. Oh Deus maravilhoso. Aleluia. Que o amor de Deus Assim seja. e a graça do Senhor Jesus Cristo Assim seja. e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje, para todos sempre. Que vocês voltem para casa. Que Deus, em nome de Jesus, abençoe a sua semana. Que Deus abençoe o seu final de semana. Que Deus guarde a todas as famílias, dando sabedoria, dando prosperidade, dando conhecimento, enchendo vocês, a nós todos, de toda a presença do Espírito de Deus, dando sabedoria, dando entendimento para lidar com suas famílias, direcionando, dando estratégia. Que todo mal, toda seta, todo migrador, todo ceifador venha ser quebrado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a paz reine hoje para todos sempre, inclusive em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.